todos vocês, muito bem-vindos novamente aqui ao canal. Meu nome é Marco Cabral, sou contatado, abduzido desde os meus 5, 6 anos de idade e estou dentro dessa área de ufologia há mais de 50, tá? Conheci vários pesquisadores, sou amigo de vários pesquisadores, e principalmente a dona Irene Granck, saudosa amiga, que é a matriarca da ufologia brasileira, que foi a minha mestra dentro da ufologia, pois começou a me ensinar e me mostrar muita coisa desde os meus 16 anos de idade, quando eu a conheci. Sou parapsicólogo, sou hipnotista, cursei faculdade de arqueologia, sou músico profissional, trabalho com isso. Então, vamos falar um pouquinho do grupo Strat, que eu já vinha falando no vídeo anterior. Então, esse é o número 2. Bom, depois daquela visualização toda, daquela nave maravilhosa, meu amigo médico, que era do grupo, ficou maravilhado, as coisas começaram a andar, né, no grupo Strat, ou seja, evoluir, né? A gente, como eu disse a vocês, nós tínhamos reunião uma vez por semana, a princípio, toda sexta-feira à noite, né? E nessa reunião eu resolvi convidar amigos, né? Então convidei um amigo meu, que é músico, profissional, e um grande amigo meu que eu conheci nos trabalhos com o Jorge, meu amigo contatado e abduzido. E aí nós criamos uma amizade, um relacionamento de amizade e tal. E eu resolvi chamá-lo para o grupo, que eu achei que ia ser muito interessante para ele, né? Porque ele sempre foi envolvido com esses assuntos, tal, e achei que ele seria de boa valia para ele o grupo, assim como seria de boa valia para o grupo a inclusão dele, né? Devido ao conhecimento dele, a maneira de pensar, tal. E assim foi. Ele gostou do grupo, ficou. Depois dali, ele convidou um amigo dele, músico também, né? Que acabou ficando no grupo, era muito interessado e tinha um viés um pouco mais místico, se é que eu posso falar assim, mas muito inteligente, um camarada muito capacitado, mas que não tinha um conhecimento de ufologia realmente embasado, como eu tinha, né? E como o meu amigo músico também, né? E aí esse outro amigo convidou um outro amigo, também músico, tá? E já vinha com um viés mais kardecista, pelas práticas dele de muitos anos, né? Ele era mais jovem que a gente, mas já vinha com essa prática, e veio com um outro viés. Ou seja, ficamos o, o médium, o sensitivo, né? O canalizador, que nos convidou para fazer o grupo, né? Na verdade, quem convidou foi uma consciência de fora, através do canalizador. Então ficamos eu, o canalizador, eu, o médico, meu amigo, esse meu amigo músico, que convidou um outro amigo músico também, e que convidou outra pessoa. Então, ficamos em 6 pessoas no grupo, que foi o tamanho ideal. De vez em quando, um ou outro testava o grupo, mas não ficava, ok? Então, a gente acabou decidindo, em um determinado momento, que o grupo seríamos só nós 6 e, e ficamos assim. Bom, os trabalhos continuaram e foram incríveis, né? Eu tive um momento em que eu fui visitar uma fazenda. Eu vou evitar falar nomes aqui, tá? Porque eu não tenho autorização. Eu fui visitar uma fazenda num estado aqui do Brasil, um determinado estado, não é aqui no Rio de Janeiro. E essa fazenda prometia muitos contatos, muitos avistamentos, etc e tal. Eu fui, né? A contragosto do meu amigo médico, que até um determinado momento, queria ir junto. E depois ficou com medo, preocupado e não continuou com essa ideia. Então eu fui sozinho, né? Fui eu e minha esposa. Minha esposa não foi à fazenda, né? Ela ficou na capital
enfim, curtindo aquele. Ela estava de férias. E eu fui à fazenda junto com amigos, né, que pertenciam a esse grupo que me convidaram. E lá eu vi palestras, eu convivi com outras pessoas, aconteceram coisas muito interessantes, né, não necessariamente ligadas à ufologia. E no único dia que realmente ia ter uma atividade ufológica para valer, essa atividade para mim não aconteceu. Por quê? Porque eu, de repente, tive uma febre do nada, não tinha nenhum sintoma nem de gripe, nem de coisa nenhuma, né? E essa febre me impediu de ir para o mato, para, enfim, né, para onde iriam acontecer as supostas aparições, etc. e tal. Não sei exatamente o que. E eu fui impedido. Eu fui o único no número de. Ali haviam mais ou menos, por baixo, 250 a 300 pessoas, né? Eu fui o único que fiquei, que não consegui ir por causa da febre repentina, que desapareceu durante a madrugada, ao amanhecer do outro dia, ela sumiu. Mas aí já era, já tinha acontecido tudo, né? Enfim, esse meu amigo, que era o sensitivo, disse para mim que seria problemático se eu fosse, porém, como era meu desejo, então que eu fosse, mas que eu ia ter um grupo especial me protegendo. Se for isso verdade, né, realmente eu tive uma proteção de não ir a esses contatos, a essas coisas, e tive uma febre que ninguém sabia de onde, do nada veio e do nada sumiu. E para o nada sumiu, melhor dizendo. Entendeu? E eu fiquei impedido de ter esses contatos supostos. Então, quando eu voltei ao Rio de Janeiro, eu cheguei no dia do encontro, na sexta-feira. O avião desceu na sexta-feira, só deu tempo da gente pegar um táxi. E para casa eu deixei as malas e falei para minha esposa, olha, eu vou para o encontro, eu não vou perder. Liguei para eles, eles estavam lá, já ia começar o encontro, né, do grupo, né? Eu falei, olha, se der para aguentar um pouquinho, eu vou pegar o carro e vou para aí. Foi o que eu fiz, eu só troquei de roupa, peguei meu carro e fui para lá, para o nosso encontro semanal habitual. E chegando lá, eu narrei tudo o que eu havia visto, o que havia acontecido, a febre, e de fato me foi dito que eu fui protegido. Explicado alguma coisa a respeito daquela região, né? Mas enfim, o fato interessante nisso tudo é que antes de eu ir, que eu cismei de ir, eu teimei de ir para esse lugar, apesar de muita gente me pedir que eu não fosse, eu vou explicar isso agora para vocês. O fato de eu ter ido, antes eu recebi, naquela época não havia WhatsApp, essas coisas, nada disso. Então eu recebi um e-mail de um grupo, pelo menos parecia ser um grupo, que se denominava Astar. Obviamente que estava usando isso aí como nome só, né? E que, assim, eu tive numa reunião antes de ir para essa fazenda, antes de viajar, onde eu houve um convite para que eu fosse conhecer. Quando eu cheguei em casa dessa reunião, isso uma semana, 15 dias antes, quando eu cheguei em casa dessa reunião, que foi num hotel aqui no Rio de Janeiro, tinha na minha caixa de entrada, no meu e-mail, tinha um e-mail desse grupo, falando que me conhecia, que sabia do meu histórico, que eles estavam de olho em mim, que gostavam muito de mim e estavam me avisando para que eu não fosse. E aí eu retornei o e-mail e eles imediatamente me retornaram, porque eu perguntei, como é que vocês sabem isso tudo? Aí eles falaram que tinha uma pessoa dentro do grupo de tal pessoa, onde eu tinha ido, nesse hotel, e esse espião, vamos dizer assim, implantado, bateu a ficha para eles que eu havia estado lá. Então eles sabiam que eu frequentei, que eu fui a essa reunião e que eu havia recebido um convite
para ir para esse local aqui no Brasil. E que eu não fosse, e me descreveram um monte de motivos para que eu não fosse, motivos contrários, né, da minha vontade de ir, né, explicando uma série de coisas que eu nem dei atenção, porque não tinha como provar isso, eram coisas que eles estavam falando. Até que, por último e-mail que eu mandei para eles, eu falei assim: olha, eu agradeço a preocupação de vocês, o cuidado, o carinho e tal comigo, mas eu acho que eu tenho o direito de ir e ver, experimentar, ver tudo com meus próprios olhos, experimentar a veracidade ou não das coisas, né? Que era esse o meu intuito, era experimentar a veracidade das coisas, pessoalmente, não ouvindo de alguém. E eles, então, falaram: olha, então a gente não pode fazer nada, como quem diz assim, ó, tá por tua conta e risco, né? Foi por isso que eu fui, e fui mesmo. Bem, voltando ao dia do retorno, né, que eu fui à reunião do Strat, então eu fiquei sabendo que realmente não havia, que eu havia sido protegido lá, que haviam consciências ou energias que estavam muito interessadas no meu conhecimento, na minha experiência em relação aos seres, e que eles fizeram uma camada de proteção, alguma coisa que me impedisse de, de participar dos exercícios naquela madrugada em que houveram esses exercícios ligados aos seres. Assim. Então, assim funcionava o Strat, né? A gente trabalhava um pelo outro. A gente lutava pelo grupo, né? A gente apostava, sempre apostamos no trabalho do Strat. E a partir dali, a coisa se consolidou mais ainda, né? E nós começamos a receber dessas consciências cósmicas, vamos chamar assim, enfim, alguns termos ou palavras aplicáveis, né? Essas palavras, não no nosso idioma, uma coisa completamente desconhecida, onde a gente tinha que, inclusive, muitas vezes, exercitar para poder fazer o som correto daquelas palavras, que era para diversas funções, tá? Proteção, cura, um monte de coisas. Então, eu anotei um monte de coisas, os meus amigos também fizeram suas anotações, algumas coisas eu gravei em vídeo, que foi possível e permitido, né? E foi assim. Nós só começamos a tomar conhecimento dessas técnicas, vamos dizer assim, com esses sons, com essas palavras, que poderiam ser utilizados em diversos momentos. Então eu fiquei com uma lista de palavras e de como fazer e por que fazer e para que servia. Tudo isso descrito, né? E meus amigos fizeram mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho isso aqui. Não sei se eu vou ter a liberdade ou a permissão, se vocês preferirem assim, de, de passar para vocês. A vontade que eu tenho é de passar, né? Mas eu não sei se eu tenho essa permissão. Isso é uma coisa que provavelmente eu vou ficar sabendo ao longo dessa série aqui, que eu vou contando as coisas para vocês, tá? Então eu queria contar só essa passagenzinha dessa vez, para a gente prosseguir com calma a respeito do Strat e de tudo que ele fez, tá? Foi, um, foi uma mudança muito grande na vida de todos nós ali, tá? Há muitos aprendizados e muitas experiências, né? Que era mais interessante ainda do que o aprendizado somente. Mas enfim, foi uma época maravilhosa, né, de uma amizade maravilhosa, onde a gente, depois do término do Strat, a gente ficou bastante órfão, né? Eu sei que eu posso falar por mim e pelos outros, porque o sentimento eu me lembro que era o mesmo, mas as coisas rumaram para um final, né? Teve princípio, meio e fim.
Mas isso eu vou falar com vocês depois, tá ok? Então essa foi mais uma aventurazinha. Se vocês quiserem algum detalhe maior, escrevam aqui embaixo nos comentários, por favor. É muito importante que vocês comentem se vocês estão gostando ou não, né, do que eu tenho falado, o que vocês estão querendo. É, por favor, deixe o like, compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês, a princípio, acreditam que gostem do assunto, para que a gente possa engajar melhor o vídeo e fazer com que ele chegue a mais pessoas. Porque é assim que a plataforma entende. Tá bom? Assinem o canal quem não for inscrito, né? É de graça, não tem problema nenhum. Toca o sininho para atividade, para colocar em atividade a entrega dos vídeos que forem postados. Sempre que for postado um vídeo novo aqui no canal, vocês serão avisados, né, automaticamente pela plataforma. Ok, meus amigos, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Fiz um vídeo um pouco mais curto, porém espero que com o tempo vocês consigam entender toda a trajetória do nosso grupo Strat, tá bom? Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo.